Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos juntos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro Palavras de Vida Eterna. Nós estamos entrando hoje na mensagem 171. Ao chegarmos na mensagem 180 e, se Deus quiser, terminando também o segundo capítulo de O Livro dos Espíritos, nós vamos dar um recesso para aquele meu segundo ano de curso que eu estou fazendo e não posso deixar de fazer. E como é algo que toma um tempo enorme, nós tivemos agora férias, né? E as férias acabaram. E eu tenho já muita coisa para dar conta. E como eu sou para lá de imperfeita, não estou neste mundo à toa, não consigo dar conta de tudo, definitivamente. Então, peço para os amigos até eu voltar que, por favor, me ajudem, orem por mim, para que eu consiga dar conta de tudo e em breve estejamos juntos de novo aqui nesses dois programas, porque, atenção, nós estaremos juntos e continuaremos, como eu não parei durante todo o primeiro ano do curso, com as reuniões públicas de domingo, que acontecem online, apenas online, pelo Skype. Vou deixar aqui, depois na descrição do vídeo, o link para quem quiser participar, todos os domingos às 17 horas, hora do Brasil, 17 horas, nós temos reunião pública e nessa reunião pública nós estudamos o Evangelho que Jesus nos trouxe, narrado por Mateus, do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Então, na verdade, nós estamos quase terminando Mateus e vamos entrar em Marcos, claro, que é o que vem em seguida, e convidamos a todos para que não fiquemos de todo afastados. Mas olha, o nosso canal tem mais de 1000 vídeos. Os amigos podem rever e ainda assim, se quiserem continuar enviando dúvidas ou algum comentário, nós estaremos aqui para responder. Então é isso. Queria dar uma satisfação aos amigos. Mas vamos voltar aqui ao nosso trabalho. O tema de hoje, mensagem 171, não começa com A não, tira o A, tira o artigo. Paciência em estudo. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Bem providencial esse versículo, né? Palavras de Jesus. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Olha, o nosso processo de depuração é cansativo e às vezes até nos é um pouco frustrante, porque nós às vezes achamos que agora estou fortalecido, aí vem uma situação, ou por invigilância, fato, às vezes caímos quando juramos que não íamos mais cair naquela situação. Paciência conosco mesmo. Vamos cair, vamos levantar, vamos prosseguir, vamos conseguir. Mas quanto mais fortalecidos estivermos com esse entendimento, menos dificultosa será a nossa jornada nesse sentido. E Jesus destaca muito providencialmente a importância da paciência. Às vezes a gente pensa muito na paciência para com os outros, mas nós precisamos de muita paciência conosco mesmo, porque estamos cheios de vícios mentais, de condicionamentos seculares, e isso dá um trabalho e leva um tempo para resolver danado. Essas palavras estão narradas pelo evangelista Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 2, no versículo 19. E Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus, que vamos repetir.
É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Como é que vamos ganhar as nossas almas? Fazendo brilhar a nossa luz, não é? Nos depurando, promovendo o nosso progresso. É assim que nós vamos ganhar as nossas almas. Ganhar a alma, somos almas. Quando estamos encarnados, nós espíritos encarnados, e ninguém pode nos tirar o que somos. Mas aqui existe um sentido figurado, não é? Ganhar a alma é fazer brilhar a nossa luz, efetivamente. Emmanuel comenta dizendo assim: todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência. A paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Está desequilibrado, tudo bem, vamos ter paciência. Não se está aprovando o desequilíbrio. Mas fato é que ele está ali acontecendo, ou está aqui acontecendo. Então, vamos ter que resolver. Vamos ter que ter paciência nesse processo, não é? Paciência é compreensão, é entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. Eu entendo, e assim vai. E não é isso. Não é um aval para que o erro continue graçando e tomando espaço. Paciência é harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. Paciência é tolerância, brandura, entretanto, não é coonestação com o erro deliberado. Coonestação é cumplicidade, né? Não há cumplicidade com o erro. Então, vamos ser brandos, isso não quer dizer, lembrando o que ele falou aqui antes, não é aprovação ao desequilíbrio, passaporte ao abuso, apoio à delinquência, coonestação, ou seja, cumplicidade com o erro deliberado, ou seja, estou errando o que eu quero. Não. Então, vejamos que é mais ou menos a mesma ideia, não é? Paciência, diz Emmanuel, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade. Desculpe, tem aqui aplicativo aberto que já não está mais. Já fechei, não vai ter mais plim-plim. Desculpem. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do dia a dia, buscando a solução dos problemas, ou do problema, ou a transposição do obstáculo, a superação do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Olha que interessante. Então vai ficar, que absurdo! Não, obviamente que isso aí não é uma atitude que revele paciência. E outra coisa também são aquelas farpazinhas de irritação. Sei e tal. Também estamos vendo que não há paciência aí, não é? Então, ele vai dizer que, sobretudo, é capaz de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia as dificuldades vão continuar acontecendo. Não adianta nos exasperarmos por causa disso. É o que ele disse no início. Isso também não quer dizer que vamos estar concordando com nada disso. Veja, uma coisa é a situação estar acontecendo, outra coisa é nós nos desequilibrarmos por causa dessa situação. Mais importante, quando as dificuldades vêm, e às vezes situações crônicas que estão aí e que está fora do nosso poder impedir que elas aconteçam, então precisamos ter calma e entendimento de que apenas podemos fazer o nosso melhor.
o que cabe a nós: fazer o melhor, pensar o melhor, sentir o melhor, orar junto com isto tudo. Até porque orando conseguimos pensar melhor, sentir melhor e fazer melhor. Vigilância e oração, não é? Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, ou seja, ele é o exemplo maior, é a referência. Esse paradigma é a referência de semelhante virtude, mas não foi conformista de jeito algum. Ele veio para renovar a humanidade. Imagina se isso é conformidade. Ele saiu das regiões celestiais e veio até nós. Isso não tem nada absolutamente com conformidade, não é? Não foi conformista, nunca se apassivou diante do mal, que simplesmente é a imperfeição, o mal, não é? Conquanto lhe suportasse as manifestações. Claro, estava no meio de um mundo eminentemente imperfeito, a começar pelos seres que aqui habitam, que somos nós, não é? Nunca se apassivou diante do mal, conquanto suportasse suas manifestações, diligenciando, ou seja, dando providências, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. Então, ele estava sempre promovendo recursos para fazer com que as situações todas que passaram por ele fossem melhoradas. E não apenas as que estavam passando por ele naquele momento. Ele deixou as sementes que germinariam e germinaram através do tempo e que estão aqui hoje conosco, já com seus inúmeros frutos, porque nós já estamos muito melhores do que estávamos há 2000 anos. Cristina, você lembra? Preciso lembrar. Basta que peguemos os livros de história, que vejamos como eram as sociedades antigas, onde não havia nenhum respaldo à dignidade humana e que apenas valiam as pessoas que tinham posições altas socialmente falando, não é? Vamos dizer, hoje ainda existe injustiça social. Sim, se formos ler há 2000 anos, o livro há 2000 anos, minto. Bom, 2000 anos vamos ver também, porque se passa há 2000 anos. Mas no livro Paulo e Estevão, que também há 2000 anos, o início de Paulo e Estevão é uma tragédia que acontece. E nós vemos uma família ser destroçada por uma bobagem, porque deu na cabeça lá da pessoa que tinha poder a fazer tudo que ela fez. Então era isso, a justiça, a lei era feita pelo forte. É assim porque eu quero que seja. Então hoje nós temos leis, hoje nós podemos ir nos tribunais, hoje existe o bem como nunca existiu na humanidade. Então nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos leis que protegem a terceira idade, nós temos leis que protegem todas as instâncias mais frágeis da sociedade. Nossa, eu gosto sempre de lembrar, em termos para a gente ter uma ideia de como era o mundo antigamente, que as caravelas que saíam de Portugal para explorar os mares, elas tinham como seus trabalhadores mais ínfimos, os que tinham os trabalhos mais pesados e que, se morressem, simplesmente seus corpos eram jogados ao mar, crianças de 7 anos que eram tiradas das ruas de Lisboa.
estavam, né? Quanto miséria, a miséria sempre houve, em todos os tempos. E a infância nunca foi protegida. Então, essas crianças eram levadas para os navios, faziam os trabalhos mais difíceis no convés, e se morressem, claro, morreriam. Quem é que aguenta uma criança sem nenhum tipo de proteção? Uma viagem de trabalhos pesados numa caravela. Era assim que eram tratadas as crianças. Então, olha, nós estamos melhor, que estamos muito melhor. Ah, mas ainda podemos melhorar mais? É claro que ainda somos espíritos imperfeitos, o que nós temos mesmo é muito e muito e muito e muito que melhorar. Mas já melhoramos muito. Graças a Deus, não é? Então, Jesus veio até nós com esse trabalho, onde ele exemplificou tudo o que falou, inclusive a paciência para conosco, porque nós sabemos, não é? Dificuldades aí do mundo. 2000 anos, mas Jesus é o Espírito puro. Ele tem paciência? É o que não lhe falta. Ele tem a paciência no seu grau de pureza. Ele nem fica assim, ai, dai-me paciência. Ah, perdi a paciência. A gente não perde o que tem. Se eu tenho, se faz parte de mim, por exemplo, se eu leio um livro, ninguém mais me tira, não é? Ninguém mais tem o poder de me tirar, porque eu assimilei o seu conteúdo. Então, da mesma forma, é a vida. Nós vivemos e vamos assimilando e não temos como perder isto que a experiência e a vivência é capaz de nos dar, não é? E Jesus veio fazer toda a diferença nas nossas vidas com os seus exemplos. Vejamos então. Nunca Jesus se apassivou diante do mal, conquanto suportasse as suas manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Assim, todos os apóstolos fugiram, porque poderiam ser presos e mortos. Poderiam. O único que ficou ali, ao lado dele, no caso, ele crucificado e João, perto dele, ao lado de Maria, este não fugiu. Mas Jesus voltou e se revelou aos seus apóstolos em algumas aparições, e quando desacreditado o fenômeno por Judas, ele apareceu, falou para Judas, Tomé, olha, até mudei o nome do apóstolo. Ele falou para Tomé que botasse lá as mãos nas chagas, porque Tomé diz que só acreditaria vendo. Na primeira aparição, Tomé não estava com os demais apóstolos. E assim somos nós. Assim somos nós, ainda criaturas extremamente imperfeitas. Mas Jesus retornou após todo o abandono, mas espírito puro, como assim? Os anjos, os espíritos purificados estavam com Jesus. Nós nunca estamos sozinhos nas fileiras do bem. Jesus disse que quando 2 ou 3 se encontrassem reunidos em seu nome, ele estaria entre eles. Ele nunca disse, quando uma pessoa estiver fazendo bem sozinha, eu estarei com ela. Porque ninguém está sozinho fazendo bem. Pode achar que está. Olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Não precisa ver. Os bons espíritos estão ali. Então, quando 2 ou 3, nunca um, estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. O bem está ali. O bem faz com que as criaturas do bem se reúnam
para fortalecer as ações que pertencem a quem? A nós que estamos fazendo bem? Não, a Deus. Todo bem pertence a Deus. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, poderiam e eram iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora, e não diante dos fariseus altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, repetindo aqui, olha, ainda assim é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que poderiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar a obra libertadora. Então, ele apareceu aos discípulos, mesmo frágeis, porque iam continuar a sua obra. Não apareceu aos fariseus ou homens do templo, que eram altamente intelectualizados e talvez tivessem condição de entender melhor. Não adianta entender melhor e não fazer, e lutar contra. Era melhor não entender nada, não é? Mas esses homens do templo, né, esses sacerdotes, doutores da lei, habitualmente atolados em conveniências e preconceitos e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então aqui vejamos que Emmanuel destaca a sinceridade, não é? Destaca é sincero, é a palavra mesmo, a sinceridade. A honestidade diante da verdade. Eles reconheceram em Jesus o portador da verdade, e que é o Evangelho, e abraçaram essa causa e se tornaram eles também, por sua vez, os divulgadores do Evangelho. E os outros? Os outros optaram não. Os outros optaram confrontar Jesus, que os ameaçava, imagina, no seu poder, grande poderio material. Depois, o que aconteceu com eles, o que acontece com todos que acham que são muito poderosos aqui? Morrem, porque chega uma hora lá que a morte chega para todo mundo, para os bons e para os maus. Para os bons, ou para os que se esforçam em fazer o melhor a cada dia, talvez essa seja uma colocação melhor, e aqueles que estão, vamos dizer, um pouco avessos ainda a perceber e aceitar a realidade espiritual depois de 2000 anos, mas vamos pensar, tem pessoas que precisam de mais tempo. Para 2000 anos parece muito, mas diante da imortalidade, sabemos que não é tanto assim, não é? Muito bem, paciência em estudo. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia e pelas oportunidades que o Senhor permite que cheguem até nós, de exercício, de crescimento. E sabemos que quando dizemos isso, estamos falando em desafios, problemas e dificuldades que são comuns no nosso dia a dia. Mas ajuda-nos, Senhor, a enfrentá-los com paciência, com entendimento, com bom ânimo, com resignação e com determinação em perseverar no caminho que escolhemos, mesmo antes de aqui chegarmos para esta encarnação. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam entre nós e em nós, principalmente entre aqueles encarnados ou desencarnados que estejam em sofrimento, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus.
É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.